às 9h10 do dia 26 de novembro de 2014, nesse auditório, declara aberta a 40ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Noi, Gabriel, Jorge e Natanael. Enquanto passa a lista de presença aí, vamos dar sequência. Deliberação de atos de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 39ª sessão realizada em 29 de outubro de 2014. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. Está aprovado por 5 votos favoráveis, já que registramos a presença do vereador Valdo. Projeto de lei complementar número 28 de 2014, Executivo Municipal, altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 768 de 18 de dezembro de 2013. A referida lei dispõe sobre reenquadramento dos vencimentos dos advogados da Prefeitura do município de Bragança Paulista e da outras providências. Relator designado, vereador Noi Camilo. Está pela aprovação, com algumas ressalvas ali. Acho que já está aí para os vereadores aprovarem, né, Guto? Nós vamos assinarem aí, né? Mas está pela aprovação já. Eu gostaria, bom dia a todos, eu gostaria de saber sobre a questão do prazo aí, porque para fazer para progressão tinha um tempo em número de anos. Eu queria saber como é que ficou isso. Em cima da lei 259, está no parecer isso, vereador. O senhor vai ler ali, vai... Adequação do 259. Hoje, pelo que eu me recordo, hoje parece que é 36 meses para a mudança de enquadramento. O projeto está voltando para 24 meses. Eu tenho um posicionamento não com relação só aos advogados. Eu vejo que plano de cargo de carreira não é em 2 anos que você faz, né? Precisamos rever. Houve uma falha, confesso, desse vereador, quando aprovou dos fiscais de tributos, também está lá 24 meses para promoção. Então, eu acho que precisávamos, sei lá, conversar com o prefeito, ver, acho que num geral, porque quando se fala, eu entendo, planos de cargo de carreira é uma carreira que o senhor vai fazer dentro. Agora, 2, 3 anos, seja... Chega no topo máximo, né? Não é carreira isso daí, né? Bom, eu entendo dessa forma, não sei... assim como tem o quinquênio, a cada 5 anos você recebe uma porcentagem a mais do salário, mas 5 anos, né? Quinquênio. O quinquênio. Então fica aí um alerta para, não sei, tocarmos esse assunto, não só com relação aos advogados, mas com todo o funcionalismo. A gente percebe que também a prefeitura tem tomado esse cuidado, tem vindo com algumas classes, né? Eu acho fundamental também que vá se acertando uma a uma. Não, vão vir, inclusive vão vir mais, vereadores. Exatamente. Vão vir mais categorias. Mas a gente teve lendo essa lei, né, 2703 aí, e que realmente a gente conversei com o Valdo também, essa questão ser muito rápido esse plano de carreira aí, né? Ninguém sobe tão rápido assim na vida, pelo menos eu não consegui. Não, daí você pega, por exemplo, determinadas categorias, aí é do advogado, vamos dar um exemplo. Pega o operador de máquina da garagem, é júnior, faz 20 anos que ele é operador e é júnior, né? Não mudou nem para sênior, para... vai ter que tomar esse cuidado, sim. Servidor braçal que entrou lá faz 20 anos que é... 12 meses. Infelizmente Em uma gestão ele já sobe para sênior. Mas são coisas aí que eu vejo que o prefeito Fernão Dias está tentando acertar, está tentando dar um apoio para o funcionalismo. Quem sabe nós conversarmos depois com o prefeito para ver que caminho acharmos essa situação aí, né? Também para também não prejudicar os demais. Eu acho louvável, presidente, que se faça isso daí mesmo, que entre em contato agora para a gente tentar as classes mais baixas aí, né? Os salários mais baixos, para ele não trazer um novo projeto com os salários mais altos. Continua a discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra.
Está em votação. Está aprovado ao parecer por 5 votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar número 22, 2014, vereador Padre Josemil, que dispõe sobre a criação de calçadas ecológicas com piso drenantes nos passeios públicos do município de Bragança Paulista. Relator designado o vereador Jorge do Proerd. Ele aguarda parecer do Concidades. É isso, né, vereador? Para dar mais subsídios aí, mais... Tá. Era para dar mais suporte aí ao seu parecer. Então está prorrogado. Se vier para a semana que vem, né? O senhor estuda, se não fica para os inícios dos trabalhos de 2015. Obrigado. O projeto de lei 43/2014, Executivo Municipal, altera e acrescenta dispositivos da Lei 2703, de 28 de maio de 93, relator designado Noe Camilo. Eu peço prorrogação. Acompanhe o prazo da comissão, então, 4/12. Moção 30 de 2014 requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo estudos visando a instalação de um centro de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Relator designado Valdo Rodrigues. Está prorrogado também para o prazo da comissão, 4/12. Moção 31 de 2014 requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo estudos visando a construção de um centro de convenções em Bragança Paulista. Relator designado Noe Camilo é favorável à moção. Isso, é pela aprovação, até porque já passou da hora de Bragança Paulista ter um centro de convenções para fazer grandes eventos, trazer grandes entretenimentos, né? Como é uma palavra moderna que usa agora na secretaria. E o entretenimento está necessitando a nossa cidade, precisa disso, né? E aí pode trazer grandes eventos, grandes colocações, teatros e tudo mais. Eu acho que um centro de convenções, dependendo da forma com que é elaborada, pode ser agregar a muitas coisas. Obviamente que tem uma sugestão aí no parecer da localização e inclusive a questão de estacionamento também, mas é pela aprovação. Continue discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Está aprovado por 5 votos favoráveis. Muito bem. Informo aos pares que as correspondências recebidas, ofício CM 184/2014, em resposta ao PI 383/2014, ofício SMG 285/2014, em resposta à indicação 1031/2014, balancete da despesa desse legislativo referente ao mês de outubro de 2014 também está à disposição dos vereadores e os interessados. As demais respostas foram ou serão encaminhadas uma cópia a cada membro. Queremos registrar a presença do senhor Luiz Carlos da Silva Leme, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Nosso ouvidor da saúde, representando a ouvidoria. André Augusto Leme Sanches, da Secretaria Municipal de Saúde. Tânia Maria Gomes Rodrigues Duarte, cidadã presente também em nossa comissão. Agradecemos a presença de todos. Dá um café aí, nós. Eu quero passar a palavra aí ao senhor Luiz Carlos, grande membro aí da Secretaria Municipal de Saúde, que trabalha na militância aí da ouvidoria, para explicar um pouquinho seu empenho, as funções. Então vota. Tá passando pro Valdo, é o parecer do Noe. Tranquilo? O parecer está lá na frente.
sim. Você vai querer falar depois, Sandro? Tá? Pelo jeito vai continuar sendo ouvidor, hein? A função do senhor é ouvir, não é falar. Posso entrar na roda? Repare a sua parte interessada. Estamos aguardando aí
funcional da Data Show, né? Então, mais alguns instantes aí, daremos continuidade à comissão. Aí, Luiz. Só para testar nossa paciência. Né? Então, retomando aqui o assunto, depois de feitos os reparos aí no Data Show, eu passo então a palavra ao seu Luiz aí, uma pessoa aí que tem uma bagagem na ouvidoria já, uma pessoa que está cada vez mais se especializando no assunto, para que explique um pouquinho aqui os trabalhos já realizados e também a sua programação aí, o que pretende realizar. Bom dia, bom dia a todos, né? Tá funcionando? Eu tô com um problema no ouvido, então eu vai estar baixo. Sem o meu retorno. Né? Alô, alô? Bom dia a todos, né? Tá?
é um prazer estar nessa casa, porque essa casa representa realmente o processo de fortalecimento da democracia em todo o nosso país, né? Então, quando a gente diz que a Câmara Municipal é a casa do povo, isso não é uma redundância, isso não é um elogio, mas realmente é isso que a gente percebe no dia a dia. Quando a gente fala em vereadores, uma coisa que nós, cidadãos, temos dificuldade em saber, uma coisa bem simples e bem básica, é quantos vereadores existem nesse país. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, existe aproximadamente 56.700 vereadores. Segundo o Senado, existe 57.700 vereadores. E segundo o IBGE, existe 59 mil e alguma coisa de vereadores. Então, nós não sabemos quantos vereadores efetivamente nós temos em nosso país, já que os números oficiais são discordantes, e isso é de menos importância. O que importa é que essa casa, como todas as outras do Brasil, continue fortalecendo a democracia, né? Porque aqueles que passaram por uma ditadura sabem perfeitamente bem diferenciar o que é processo democrático e o que é um processo ditatorial. Então, eu felicito a todos os vereadores que vocês cumprem um papel bastante importante na sedimentação e no fortalecimento da democracia. Mas eu não vim aqui para falar de vereadores, vim aqui para falar um pouquinho de ouvidoria. Antes de eu começar a explicar o trabalho da gente, nós como ouvidores da Secretaria Municipal de Saúde, eu gostaria só de voltar um pouquinho atrás e dizer a vocês, dizer aos senhores, o que existia de ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde até a gente assumir. Existia uma ouvidoria, mas não normatizada. Então, a normatização da ouvidoria é de fundamental importância para que ela se fortaleça, para que ela ganhe legitimidade. Não existia isso. Não existia um ouvidor nomeado, já que não existia uma normatização, não existia um ouvidor nomeado. Qualquer agente administrativo, qualquer agente da Secretaria Municipal de Saúde desenvolvia esse papel de ouvidor, o que, no fundo, complicava e muito o papel da ouvidoria, já que uma determinada época era um, outro, e isso não trazia benefícios à ouvidoria. E um terceiro aspecto que nós devemos dizer é que a ouvidoria não tinha cadastro no Ministério da Saúde. Então, essas três coisas, a falta de uma norma de ouvidoria e ouvidor, a ausência do ouvidor e o cadastramento no Ministério da Saúde não existia em Bragança. Essas três coisas nós hoje temos. Então, não é que eu quero falar mal da outra gestão, muito pelo contrário, porque eu convivi muito bem com a outra secretária e eu sei das competências dela, e não seria do meu feitio aqui falar ou denegrir um trabalho que foi feito atrás de alguém que nem se encontra presente. Então, dizendo o que é ouvidoria. Primeira coisa, que a ouvidoria é um componente de uma organização pública, ou privada. Nós vamos se referir a uma organização pública. A ouvidoria e o ouvidor exercem um papel de interlocutor entre usuário, cidadão e a organização, com objetivos de aprimorar e melhorar os serviços. A ouvidoria é um agente, uma ferramenta de mudanças, favorecendo uma gestão mais democrática e mais flexível. Deixa eu aqui abrir um parêntese, tentar rapidamente explicar, e eu vou tentar explicar isso porque sempre me perguntam isso. Então, antes que ocorra essa pergunta, eu vou tentar fazer uma pequena diferenciação entre o que é um corregedor, o que é um ouvidor e o que é um controlador. O corregedor é aquele agente também ligado a uma organização que vai buscar efetivamente derimir os aspectos financeiros e de funções. Esse é o corregedor. Por exemplo, se ocorrer numa determinada organização alguém cobrando propina, etc., esse é o papel do corregedor. O papel do controlador é alguém que vai agir também na organização, mas vai facilitar a gestão pública,
tá? A gestão pública. E o ouvidor é o que a gente vai expor agora. O ouvidor tem uma característica muito especial, que ele é a única ferramenta dentro da organização que permite a participação popular, o controle social. E isso para a administração pública, principalmente da administração pública em saúde e do SUS, isso é de uma importância bastante grande. Então, é essa pequena diferenciação entre o corregedor, o controlador e o ouvidor. Próximo. É representante da voz do usuário dentro da organização, essa característica da ouvidoria, que ele permite a participação social, o controle social, tá? Isso é difícil de ser exercitado, tá? É difícil de ser compreendido, mas tem que ser aprimorado dia a dia, né? Aprimora o serviço prestado pela organização, na organização aqui seria a Secretaria Municipal de Saúde, trazendo benefício a todos, não só aos usuários, mas aos trabalhadores e à própria gestão. Próximo, André. Tá? Objetivos da ouvidoria. Atua como um mediador, um interlocutor, um intermediário pedagógico, tornando as relações mais democráticas e racionais. E quando a gente diz que a ouvidoria permite uma relação mais democrática, isso não acontece gratuitamente, isso acontece após a promulgação da Constituinte em 1988, que tentou ou tenta democratizar as relações intersociais dentro da nossa sociedade. E a ouvidoria é apenas uma ferramenta que prima em aprimorar esse serviço. Acolhe demanda dos usuários e cidadãos que não foram atendidos em outras instâncias da organização. Tá? No usuário de saúde, percorre desde a unidade, vai na secretaria, ele faz um trâmite, um trajeto, às vezes longo, doloroso, e chega na ouvidoria. E a ouvidoria tenta não resolver, mas encaminhar as suas demandas, as suas aflições, as suas solicitações, que muitas vezes ele está percorrendo isso, e os vereadores sabem bem do que eu estou falando, estão percorrendo isso há muito tempo, com muita tristeza, com muita aflição, às vezes envolvendo entes queridos, etc, etc. O próximo, André. Valores básicos, né? Atuação fundamentada em valores éticos e legais. Era importante frisar esse legal porque a normatização, essa atual gestão criou a ouvidoria em saúde, normatizou. Depois eu vou dar o número da portaria, né, para dizer que a ouvidoria está normatizada, o que não ocorria antes. Com princípios éticos capazes de permitir conduta imparcial e com senso de justiça, que possibilite equacionar processos e normas que tragam satisfação aos usuários. Tá? Transfere as demandas dos usuários visando as melhorias e aperfeiçoamento dos serviços e desenvolvimento de novas tecnologias. Quando a gente faz essa afirmação, transfere demanda dos usuários, nós estamos querendo dizer o seguinte, a gente coloca para a gestão as demandas dos usuários. Tá? E, evidentemente, que a gestão tem que procurar solucionar as diversas demandas que são ali colocadas pela ouvidoria. Tá? Próximo, por favor. Trabalho baseado em fatos elucidativos e princípios de igualdade, que permitam efetuar recomendações de melhorias para instituições e para os demandantes. Então, ele é um mediador, é um intermediário entre a instituição e os usuários, os demandantes, visando aprimorar esses serviços. Tá? Acolher o demandante com respeito e ter atuação transparente, permitindo e construindo condutas de coerências e responsabilidade. Tá? Então, são princípios da ouvidoria que são norteadas nacionalmente, tá? E que a ouvidoria tem que seguir e respeitar. Próximo, por favor. Ter autonomia, liberdade e legitimidade de atuação, para que o livre trânsito seja ferramenta exequível no aprimoramento das relações. Essa é uma das dificuldades da ouvidoria, ter autonomia ou buscar autonomia, ter liberdade ou buscar liberdade, ter legitimidade ou buscar legitimidade. Porque você busca entre os usuários e você busca entre a gestão, entre a instituição. E às vezes esse caminho é dificultoso, é doloroso, é difícil, mas ele tem que ser trilhado. E aquele que se dispõe a ser ouvidor
tem que trilhar esse caminho. Por mais dificultoso, doloroso, triste que seja, mas tem que ter essas perspectivas. O próximo, por gentileza. Vantagens para os usuários. Fortalecimento dos princípios da cidadania. A ouvidoria ela se torna uma ferramenta de participação popular, de participação social, de controle social, exatamente por isso, que facilita o fortalecimento do exercício da cidadania, tá? Onde o cidadão percebe que tem uma ferramenta ali, onde ele é escutado as suas demandas, e essas demandas têm que ter os seus devidos caminhos, né? E os seus devidos retornos, né? Tá? Aumento da satisfação e confiança dos usuários, trabalhadores e colaboradores, tá? Então você tem que tentar fazer uma mediação, um meio de campo entre esses três agentes, tá? Usuários, trabalhadores, colaboradores e, evidentemente, a gestão. Poder de decisão e autonomia frente à organização. A organização reconhece que a ouvidoria é uma ferramenta política e administrativa, tá? E nem sempre isso é um reconhecimento fácil, tá? E a ouvidoria tem que ter o poder de decisão. Tem que conhecer essa organização para que tenha influência, para que tenha diálogo dentro da organização, tá? Rapidez nas resoluções das demandas e dos problemas, tá? Também é uma dificuldade, porque muitas vezes as demandas, as resoluções dessas demandas não dependem do município, dependem de outros colaboradores, muitas vezes fora do município, com regulações fora do município, isso às vezes dificulta, mas tem que buscar. O ouvidor tem que ter a perspectiva de trabalhar com os outros ouvidores, buscando com outros parceiros, né, tá? Que essas demandas sejam efetivamente rápidas, para que o usuário não fique esperando ad eterno, né, as suas resoluções. O próximo, por favor. Imparcialidade, canal acessível ao usuário, tá? Muitas vezes na secretaria eu tomo como ouvidor a razão do usuário, e isso traz um certo problema dentro da organização, mas isso são problemas que devem ser enfrentados, usados, sem problema nenhum, né? Ser transparente, resolutivo e ativo e oferecer respostas claras e objetivas. Muitas vezes as demandas colocadas a ouvidorias não são demandas claras e objetivas. Então, o ouvidor tem que dar um tratamento, tem que entender o que o usuário está dizendo, para que exatamente as respostas sejam claras e objetivas. Próximo, por favor. Quem é o ouvidor? Na verdade, ele desempenha um papel para o usuário e ele desempenha um papel para a organização, né? Para o usuário, é o agente que atua junto à organização, Secretaria Municipal de Saúde, com rapidez, imparcialidade, senso prático e rápido diagnóstico, para encaminhar os problemas colocados à ouvidoria ou ao ouvidor, né? Tá? Também isso é uma coisa não fácil de fazer, mas o ouvidor vai aprendendo, né, no seu dia a dia, nas suas qualificações, nos seus treinamentos, vai aprendendo a desempenhar o mais próximo possível esse papel. E para a organização, tá? É uma ferramenta de gestão que possibilita a melhoria dos serviços da organização. É a instância que traz diagnóstico à gestão para tornar os fluxos, os processos, as normas mais lógicas, mais democráticas, mais racionais, etc, etc. Então, o ouvidor, ele talvez seja o único funcionário, a única ferramenta dentro da organização que desenvolve esses dois papéis, tá? Tanto para o demandante usuário, quanto para a organização, tá? Vejam que não é simples, não é fácil, não é um papel pacífico de ser desenvolvido, mas é com treinamento no dia a dia, com discussões, com questionamentos que a gente vai aprendendo a exercer esse papel. Próximo, por favor. Atributos do ouvidor, né? Aqui dá essa impressão que eu tenho todos esses atributos, né? E talvez eu não tenha, né? Então, mas eu coloco no papel, né? No papel é fácil de colocar, né? Discrição, bom senso, bom ouvinte, imparcial, autonomia, conhecimentos técnicos e estruturais,
experiência, senso de urgência, liderança e inconformismo. Talvez esse último eu seja bem do meu feitio, né? Eu sou bastante inconforme com as coisas do dia a dia, né? Tá? Os outros são atributos desejáveis, né? Eu não quero que nenhum desses atributos seja aferidos a mim, porque na verdade a gente vai procurando, aprendendo, exercitando dia a dia, e que a gente almeje isso sempre, né? Tá? Mas o inconformismo, esse eu posso dizer que eu sou bastante inconformista com as situações, pelos conhecimentos que eu adquiri, pelas propostas de vida que eu tive durante o meu caminhar, e eu sou bastante inconformismo. O resto eu vou aprendendo também. O próximo, por gentileza. Bases legais da ouvidoria, né? A própria Constituição Federal, no seu artigo 196, 198, tá? A Lei 8080, tá? A Lei Orgânica da Saúde, Pacto de Gestão do SUS, tá? Que implantou a ouvidoria em 96, e veja bem que a ouvidoria em saúde é uma coisa recente em nosso país. Nós temos hoje em nosso país aproximadamente 350 municípios que têm ouvidoria em saúde. Isso não dá nem 6% dos municípios, 7%. São pouquíssimos municípios, né? E todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos implementando a ouvidoria, transformando essa ferramenta em prol do usuário, em prol da gestão, em prol de uma melhoria da saúde. O próximo, a política que implantou a ouvidoria, né? Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, diretrizes para a organização da ouvidoria do SUS, veja que isso é bem recente, é desse ano, né? Carta de Direito dos Usuários SUS, tá? A lei estadual, que existe em todo o estado de São Paulo, que é uma lei em defesa dos usuários dos serviços públicos, isso também ajuda a normatizar, a ganhar aspecto legal. O próximo, tá? A lei em defesa do Código do Consumidor, de 1990, tá? A LAI, que também já é uma coisa mais recente, tá? A Lei de Acesso à Informação. E aqui está a portaria que criou a ouvidoria em saúde, que nomeou o ouvidor, que também foi em junho do ano passado, 2013, né? Nomeação do ouvidor, criação da ouvidoria. Esses são os aspectos legais da ouvidoria, e esses aspectos são bastante pertinentes e interessantes, e teria que ser feito mesmo para que a ouvidoria ganhe respaldo, características e legitimidade perante a comunidade, né? Tá? Acho que acabou. Tá? Ali eu deixei um pensamento que eu aprendi em alguma desses aprendizados que eu fiz, né? Nem todos os que ouvem são ouvidores. O bom ouvidor ouve aqueles que não podem se manifestarem. Tá? Se me perguntarem, todo mundo vai à ouvidoria? Não vai, né? Poucos sabem da existência da ouvidoria. Por isso eu acho essa frase assim lapidar e exemplar a um cidadão que se propõe ouvidor. Tá? Ouvir aqueles que não chegaram à ouvidoria. Aqueles que pedem medicamento, deve ter 100 atrás que não conseguiram chegar à ouvidoria. Aqueles que pedem uma consulta, uma cirurgia, etc, etc. Então, tentar ouvir, não pontualmente, mas tentar ouvir de uma maneira coletiva, de uma maneira geral. Tá? Então, assim, essas foram algumas palavras do que é a ouvidoria. Tá? Apresentei rapidamente a vocês o que a gente propõe a fazer, o que a gente está se propondo a fazer e o que a gente luta para fazer. Eu gostaria de mostrar mais uma coisa aos senhores vereadores. Tá? Eu disse a vocês que a ouvidoria age junto à gestão, e é verdade, tem que agir mesmo. E a cada 4 meses, nós fazemos um relatório gerencial de todas as demandas colocadas à ouvidoria, e a gente apresenta a gestão. Olha, senhor gestor, o senhor está com problema aqui, acolá, etc, etc. Eu, como ouvidor, eu apresento esse relatório à minha gestão, a gestão nossa, da Secretaria Municipal, eu apresento ao Conselho Municipal de Saúde, eu apresento à OS, à BBC, e agora eu vou rapidamente apresentar aos senhores vereadores o último relatório de gestão. O que apareceu na ouvidoria em abril, maio, junho, julho e agosto? O que apareceu lá, só para os senhores terem uma ideia? André, será que a gente consegue pegar esse relatório gerencial?
Então, apresentando aos senhores vereadores e pedindo desculpa pela demora, né? Tá? Olha lá, relatório gerencial da ouvidoria do município de Bragança Paulista, setembro de 2014. Então, é maio, julho, é maio, junho, julho e agosto. E nós fizemos esse relatório em setembro. Tá? Esse relatório a gente apresenta a cada 4 meses, evidentemente que não esse relatório, né? A gente vai fazendo outros relatórios, tá? Então tá lá, olha, a administração 2013 e 2016, tá? A importância desse relatório para a gestão é que a gestão tem um diagnóstico, né? Tá? Introdução, tá? Ouvidoria, tá? Isso pode passar, tá? Finalidades da ouvidoria, eu já tinha falado alguma coisa, mas eu voltei a explicitar isso para a gestão, né? As atividades desenvolvidas pela ouvidoria durante esse período, né? Atendimento presencial, via fone, via eletrônico e inserção no programa Participa Saúde. Esse programa Participa Saúde é um programa que nós criamos para conversar com a nossa rede. Tá? Então, nós temos um programa interno de diálogo com nossa rede. Nós chamamos de Participa Saúde. Tá? Durante o mês de junho, nós reativamos as caixas de sugestões. Essas caixas estavam fechadas, algumas delas há mais de 5 anos, tal. Tá? Então, o que o ouvidor fez durante todo esse tempo, né? Tá? Havia sumido as caixas de sugestões, foi requerida a equipe de manutenção que providenciasse. Então, o importante é que a gente reativou as caixas de sugestões que estavam há muito tempo obsoletas, né? Tá? Eu coloquei para a gestão uma das dificuldades da ouvidoria, tá? Que a principal dificuldade nossa hoje é a formação da rede. Nós temos um programa de diálogo com a rede e a rede pouco responde à ouvidoria. Então, é um trabalho que todo dia a gente está buscando, está tentando fazer, né? Com que essa rede funcione. Se essa rede não funcionar, evidentemente que o papel da ouvidoria fica comprometido e fica enfraquecido, né? Tá? Rede é uma palavra que significa entrelaçamento. Essa é uma dificuldade que eu busco todos os dias, formar a nossa rede, formatar a nossa rede, fazer com que nossa rede ganhe uma característica mesmo de rede mesmo. Tá? Pode ir passando, tal. Aí eu estou falando, eu coloquei para a gestão que a gente tem essa dificuldade e estou solicitando à gestão que ajude a ouvidoria a enfrentar essa dificuldade, né? Tá? Eu coloquei para a gestão o que é uma rede, a importância da rede e tal. Sem a rede, a ouvidoria, ela se torna praticamente ineficaz, né? Tá? Então eu estou pedindo à gestão, por isso que eu falei que a criação de uma ouvidoria é uma decisão política administrativa, que a administração tem que facilitar, tem que ajudar a ouvidoria para que a ouvidoria possa funcionar adequadamente. O próximo, tá? Aqui os dados colhidos, né, nesse período, olha lá, 1º de 5/14 a 31/8/14. Agora, final de dezembro, a gente prepara um outro relatório gerencial, né? Total de demandas, olha lá, 841. Olha só esse dado, total de resposta, 18. Olha como a nossa rede é. Olha quanto a ouvidoria demandou, olha quanto a rede respondeu. Né? Então, assim, é uma dificuldade da nossa rede que nós temos que trabalhar. Já procurei o atual secretário, Frei Bento, mostrei isso para ele, dei esse relatório impresso em mãos dele, falei, ó, nós temos essa dificuldade aqui. Se querem que a ouvidoria funcione adequadamente, a nossa rede precisa funcionar adequadamente. E não é possível você fazer uma demanda em 4 meses de 840 e a rede te responder com 18. Né? Então, daí realmente dificulta o trabalho da ouvidoria. Dentre as demandas, nós temos reclamações, denúncias, elogios e solicitações. Tá? Veja lá, tá tudo, né? E as demandas a gente separou, né? Demanda por medicamento, demandas por exame, demanda por cirurgia, demanda por consulta e outras demandas. Exame, ó, 161 em 4 meses. Tá? Na ouvidoria ocorreu só isso, né? Tá? Quando a Câmara falou que tinha mais de 7 mil, a Câmara tem outros dados, né? Tá? Mas a ouvidoria... Só, tá? Cirurgia no período, tá?
consultas e outras, né? Total de demandas de maio, junho, julho e agosto. Tá? Média mensal de solicitação, tá? Pode ir correndo, média mensal. E a ouvidoria faz esse papel, né? Tá? Tudo isso a gente dá para o gestor, né? Total média mensal de solicitação, média mensal, tá? E a gente vai fazendo dados estatísticos, vai compilando isso e passando a nossa gestão. Ó, vocês estão com problemas aqui, né? Tá? Denúncias, tá? Aumento de denúncias, elogios, e a gente vai, tá? Isso aqui tá, o gestor sabe disso, o Conselho Municipal de Saúde sabe disso, a BBC sabe disso. Depois a gente separa por unidades, né? Tá? A gente tem, olha lá, total de demandas, né? A gente não diz que é reclamação, não diz o que é, mas são demandas. Água comprida, almoxarifado, ambulatório, Araras, assistente social, Biriçá do Valado, Bom Jesus, e aí nós vamos, tá? Todas as nossas unidades, tá? A gente vai compilando, vai dando dados e trabalhos estatísticos, tá? Para que a ouvidoria cumpra com o seu dever, com o seu papel, né? Tá? Morro Grande da Ouvidoria. Quando é reclamação da ouvidoria, daí eu não coloco nada ali, né? Senão eu estou depondo contra mim, né? Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você claro, dentro desse quesito aí. Claro. Você, pela experiência que você tem, e você estava na ouvidoria, depois que entrou a BBC na saúde, você percebeu que a ouvidoria deu uma parada, não? Você sentiu essa diferença? Lógico, tirando as questões dos exames, que o ano passado, este ano foi bastante cruel, uma hora tinha dinheiro, depois não tinha quem fizesse, depois foi a licitação, depois era compras, enfim. Mas tirando isso fora, qual o diferencial da ouvidoria nesse parecer da saúde de Bragança? Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte, quando a gente, há um ano atrás, precisamente em agosto, setembro de 2013, nós reunimos a rede, criamos um programa de conversa via computador com a rede, estávamos estruturando o Participa Saúde, que é o nosso programa de diálogo com a rede. O que aconteceu em novembro? Entrou a BBC. Esse trabalho nosso foi interrompido. Ao entrar a BBC, o que a BBC fez? Criou um 0800. A BBC tem um 0800. Então nós temos assim duas estruturas correndo paralela, a ouvidoria e o 0800. Né? Eu tenho conversado com a BBC, falo, olha, é inviável ter esses dois, essas duas. Podia juntar forças aí, não é... Esse é o pensamento do Frei Bento. Sim. Porque assim, quando eu coloco, por exemplo, eu via ouvidoria para uma unidade de saúde, ó, tem essa demanda aqui. Essa unidade de saúde não sabe se responde para a ouvidoria ou para a BBC. Ela ficou complicada em responder. E para a ouvidoria tem respondido pouco, como eu mostrei ali. Tá? Então, por quê? Vai ter que saber os dados da outra para fazer o comparativo, gerência, né? Da BBC, é gestão da BBC. Sim. Então a ouvidoria ficou complicada. Eu comuniquei isso à Estela, quando eu percebi isso, comuniquei isso ao Frei Bento, falei, ó, nós temos esse problema. Vocês precisam definir se vocês querem ouvidoria ou se vocês não querem ouvidoria. Se vocês não querem ouvidoria, fecha a ouvidoria. Eu acho uma insanidade fazer isso, sabe? Pela ferramenta, o que pode produzir uma ouvidoria. Né? Mas, assim, o que fica complicado é correr as duas ferramentas. Já que a ouvidoria faz todo esse trabalho, faz todo esse papel, e pode ser uma ferramenta de gestão e de participação popular muito importante. Sim, mas desde que una forças, porque senão fica muito dividido e não tem um dado completo aí para... Nós temos essa dificuldade. Sim. E eu já comuniquei à BBC, já comuniquei à gestão, que a gente precisa definir como é que a gente vai trabalhar isso. Tá? Então... Qual o fone que você está usando, Luiz? O fone da ouvidoria para receber as reclamações? É um fone da ouvidoria, ali no começo dessa, é o 40346736, tá? Em todas as unidades de saúde a gente colocou esse fone, né? Que é isso aqui? Tem um papel, um folder da ouvidoria em todas as unidades, né? Pode correr para a gente, por favor? Mas isso aqui é cópia que eu te pedi. Então a gente discriminou, olha lá, todas as unidades, tá? A quantidade de reclamações, tá?
Então, daí nós selecionamos as 10 unidades com maior demandas, número de demandas. Eu não estou dizendo nem afirmando que são reclamações, mas são as mais demandadas. Sim. Que demandas da ouvidoria pode ser solicitação, reclamação, elogio, denúncia, etc, etc. Mas eu coloquei as mais demandadas nesse período, né? Tá? As 9 unidades sem demandas no período, tá? Não ocorreram demandas no período, tá? Pode correr, por gentileza. Tá? Unidades com até 10 demandas, a gente também separou, tá? Todas as unidades nossas que tiveram menos de 10 demandas, tá? A gente fez esse trabalho, tá? Pode correr. Aí a gente fez alguns gráficos, algumas, né? Total de... O gráfico, infelizmente, ficou atravessado, né? Sim. Mas dá para a gente... Ali o total de demanda e o número de resposta, né? Tá? Eu não consegui qualificar melhor esse gráfico, mas tudo aquilo estatisticamente a gente simplesmente colocou em forma de gráficos, né? Tá? Pode passar, tá? Negócio roxinho termina. Também, tudo que estava relatado lá estatisticamente, a gente deu um trabalho gráfico. Às vezes isso para o gestor facilita a visualização. Nós imaginamos que o gestor não tenha muito tempo para ficar lendo esses relatórios, né? Apesar de ser um relatório sucinto, rápido, exatamente com essa finalidade, mas a gente também deu um tratamento. Esses gráficos são todos tirados daqueles dados que nós... Tá? Aqui os elogios, né? Tá? Então, em termos percentuais, a gente deu um tratamento gráfico a todos eles, né? Tá? Conclusões. Esse relatório gerencial do ouvidor SUS do município de Bragança Paulista, referente ao quadrimestre maio e agosto de 2014, não pretende esgotar a abordagem de diretrizes futuras que possam ser discutidas e inseridas em futuro próximo. Devemos deixar claro e explícito as dificuldades para o fortalecimento de nossa ouvidoria e que toda e qualquer ação ou atuação deverá ter caráter político administrativo. Eu sempre friso muito bem isso, né? É uma opção, é uma característica política administrativa e que a implementação acontece no dia a dia e nos desafios que teremos que trilhar para que a ouvidoria SUS seja entendida em sua totalidade. A reativação das caixas de sugestões e o curso de aprimoramento da Controladoria Geral da União, eu tive a felicidade de ser escolhido entre 30 municípios do nosso estado, ser escolhido para fazer esse curso, é a Controladoria Geral da União em Brasília. Isso abre portas e perspectiva bastante interessante para a ouvidoria, e eu batalhei muito para fazer esse curso e fui credenciado a fazer esse curso. Tá? Isso me trouxe muita bagagem, muito conhecimento, e é isso que eu busco dia a dia mesmo. Tá? Foram atividades que acrescentaram muito para a nossa ouvidoria e nos permitirão trilhar um caminho em fortalecimento da nossa ouvidoria. O fortalecimento de uma política de participação social será sempre o viés e o desafio que nossa ouvidoria deve entender e empreender. E em razão dessa filosofia, tudo faremos para que esse objetivo seja aprimorado sempre. Tá? Então, assim, era isso que eu teria que falar para vocês. Tá? O que eu falei no início, para mim, é verdadeiro, o respeito que eu tenho por essa casa, por entender que o fortalecimento da democracia acontece, sim, nas câmaras municipais. Isso me deixa muito, muito feliz de estar aqui presente. Se tiver algum questionamento a respeito da ouvidoria, estou às ordens. E o que eu tinha para colocar para vocês é exatamente isso. Seu Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu vejo assim a ouvidoria uma ferramenta importante, não só da Secretaria de Saúde, mas também do Executivo Municipal. Eu entendo que não é uma ferramenta resolutiva, mas de satisfação para o cidadão. O cidadão ali, muitas vezes, outros não ouvem, é na ouvidoria que vai a reclamação, elogio, né? E o que me chamou um pouco a atenção ali nesse quadrimestre, teve um pouco mais de 800 e poucas atendimentos ali, demandas, né? 18 respostas só, né? Eu acho que quando o cidadão ali, principalmente com reclamações, que eu acho que a demanda maior, tudo é mais reclamação do que elogio, o cidadão quer uma resposta.
seja positiva, não seja, o andamento, né? Como é que está o processo de cirurgia de catarata dele, por que não tem esse remédio na rede, por que o exame está parado há 2 anos lá. Então, qual a dificuldade de dar uma resposta para o cidadão, né? Tendo em vista que na fala do senhor ali, na apresentação, o ouvidor deve ter autonomia, liberdade, legitimidade, resolutivo, ativo, eu prestei bem atenção. Qual a dificuldade de dar uma resposta para o cidadão? E também nessa linha, como que é o trâmite do senhor, para o senhor obter as respostas na secretaria? Porque eu sei que o senhor, penso eu, que o senhor pega a reclamação, que nem cirurgia de catarata. Estou dando um exemplo aqui para a gente ficar bem claro. Não é o senhor que agenda, não é o senhor que dá a entrada no processo, não é o senhor... O senhor tem que correr atrás do responsável lá. Ô, dona Maria, como que está esse caso aqui que eu preciso dar uma resposta? Como que é esse relacionamento e assim, qual a autonomia do senhor e as respostas que o senhor tem dentro da secretaria disso? Só pegando um gancho também, aproveitando, Gabriel, gostaria de colocar também a questão das próprias fraldas geriátricas, né? Aconteceu uma novidade comigo, já foi falada com você, a mesma novidade aconteceu com o Natanael, em menos de 6 meses. Então, e ali está tão próximo, e ali seria fácil de resolver. Então, aproveitando o gancho, o que está mais próximo não está resolvendo, eu acho que está ficando complicado essa situação. Deixa eu tentar responder por partes, Sim. quando o vereador Gabriel coloca. Quando eu coloquei nesse relatório 18 respostas, eu não quis dizer 18 respostas ao cidadão. Eu quis dizer 18 respostas das unidades. Você entende? Não pra foi você, que... Né? Hã? O problema apontado para você, a resposta que veio. Exatamente. Eu quis colocar nesse relatório a dificuldade da nossa rede em responder para a ouvidoria. Porque, por exemplo, chega muitas coisas, muitas demandas na ouvidoria que são simplesmente informações. Chega lá um demandante, um usuário, falou: moço, aonde fica a Secretaria do Meio Ambiente? Chega lá. Foi respondido na hora. Então, para ele foi: olha, você vai ali, é número tal, tal. Moço, qual o telefone da Secretaria de Educação? Chega tudo isso para lá. Então, assim, a ouvidoria da saúde tem dificuldade em responder ao cidadão? Tem sim, tem sim. Mas a maior dificuldade é em respeito à nossa rede, que está enfraquecida, que não está consubstanciada, que não está fortalecida. É isso que eu quis mostrar à gestão. Por que a ouvidoria ela não consegue responder adequadamente? Porque a nossa rede não responde. Se chega uma demanda para o São Miguel, eu coloco para o São Miguel não me responde, eu não respondo ao demandante, eu não tenho a resposta, eu não posso inventar uma resposta. Tá? Então, é assim, essas 18, e foram as respostas que a rede me deu. Muitas das respostas eu dei para o demandante, não foram muito mais que 18. Mas por que, por exemplo, esse pedido a quem quer que seja não responde? Qual o problema de responder? Não, então, há uma cobrança da ouvidoria ou não tem um controle disso? Não, tanto é que tem um controle que você fez um gráfico disso. Sim, você então por que, que não responde? Não, mas é a dificuldade da nossa rede. Eu falei da dificuldade do 0800 e da ouvidoria. Quando eu coloco lá para o São Miguel responde para quem? Se não é mais gestão da Secretaria de Saúde. Responde para a BBC e não responde para a Secretaria de Saúde. É uma dificuldade. Mas eu falei que nós temos essa dificuldade e que nós temos que dirimir essa dificuldade. Ou vai ficar o 0800... Porque o problema pode vir em 2 pontos. Pode vir para vocês na saúde, pode ir para a BBC. De repente responde para a BBC, a coisa fica respondida, mas na saúde não responde. Você não tem uma linha 2 caminhos. Você não tem uma linha direta com a BBC? Não, eu tenho. Então, eu tenho linha de... Mas eu não tenho que ficar cobrando da BBC. Nós estamos na mesma gestão. gestão. Da minha unidade de saúde. Sim, mas a eu gestão tenho que mesmo. Cobrar se é medicamento. Resposta, eu não coloco as demandas quando são colocadas para a ouvidoria, vem planejada 1, planejada 2. Então, mas o foco não seria a ponto também direto com a BBC? Alguém que te desse o respaldo? Eu coloco para a BBC, falo: olha, algumas dessas demandas vocês têm que resolver. Mas, não, assim, mas o Luiz, pelo que eu entendi, o Luiz tem que ir direto na ferida lá. Se ele for ficar passando para a BBC, passar para não sei quem... Faço o trabalho então vem a reclamação do São Miguel. Eu vejo que ele tem autonomia para ligar lá no São Miguel, falar com a enfermeira-chefe: ó, preciso de uma resposta, o que está acontecendo, não é assim? É, sim. Exatamente. Porque se ele for passar ainda para a BBC, para depois... Ele nem liga. Então, porque a ligação telefônica, às vezes, se perde. Então, mas eles não estão dando a resposta para você. Não estão dando a resposta. Isso eu deixo bem claro. Eu acho que isso é um hábito que tem que ser criado
né? Eu falei, são trilhas que você tem que passar dia a dia. De consciência, de informação, de E a sua controle, conversa de cultura, de um controle interno, Sim, de sim. costume Sim, entre sim. BBC e Secretaria de Saúde. Agora, a gente, Acho que tem que ser criado tem isso. uma dificuldade, uma dubiedade. O 0800 é ouvidoria. E eu fui muito claro, falei para a Estela e falei para o Frei Bento, se vocês acham que a ferramenta ouvidoria não é legal para vocês, extingua. É isso que Não pague mais esse funcionário, não faça ele vir aqui 8, 9 horas por dia, ficar ouvindo. Tá tendo duas Só funções. que daí como é que ficaria os outros departamentos da saúde que não são gerenciados pela BBC? Então, Mas daí é um Tem problema, outros vereador, é departamentos. essa a questão. então assim, a a meu ouvidoria modo tá de servindo ver, pro geral. particularmente, a ouvidoria é muito superior, faz um trabalho muito mais complexo do que o mero 0800, que é pontual. Todos os serviços de atendimento ao consumidor, 0800 é pontual. Moço, meu telefone não funciona, moço, não sei o quê. Mas assim, não permite a participação popular, não permite fazer relatórios gerenciais. Então a ouvidoria tem uma outra característica, um outro papel. E precisa ser entendido e valorizado. Foi por isso que eu sempre falo assim, a ouvidoria é uma decisão política administrativa. Se vocês querem ouvidoria, tem que dar condições para a ouvidoria. Ouvidoria Não funcionar. adianta eu colocar só no papel que o ouvidor tem autonomia, liberdade, etc, e dificultar o trabalho do ouvidor. Você teria tá? que ter uma linha direta, né? É uma dificuldade que tem que ser enfrentada e debatida A gente dia tem que dia. buscar uma linha direta Tá? com as secretarias aí, no caso. Sim. sim. Você está tendo essa linha direta, tipo uma pessoa Não, específica dentro- que você possa buscar e Não, te dar essa então, resposta? Está ficando difícil, hein? Sou eu sozinho, né? Não, eu digo Então- lá, nas outras secretarias, quando você liga, não tem já uma relação junto do executivo Não, que fale uma pessoa que te dê as respostas? Eu tenho muito contato com a ouvidoria municipal, né? Então, muitas vezes eu uso aquele caminho, tal. Porque se eu ficar dependendo de ir na Secretaria de Trânsito e Educação, tal, eu vou ficar... Essa linha direta precisava ter para você, para ter essa resposta, né? Então é assim, é um trabalho difícil, é um trabalho complicado, mas é um trabalho que Bragança deve trilhar para trazer benefícios à saúde. Eu acho tá? que tem que ter uma Eu cobrança acho que do executivo fortalecer, junto das legitimar secretarias. o papel da ouvidoria, não estou falando o papel do ouvidor. O ouvidor vai sair Sim. esse, entra outro, mas o papel da ouvidoria tem que ser compreendido por todos nós, tem que ser fortalecido, legitimado, tá? E que Bragança entenda, não, a ouvidoria de saúde é uma coisa legal. Tá? Eu tenho participado de muitos encontros, tá? Tenho me tornado ouvidor, porque a minha profissão não é ouvidor, ninguém é ouvidor. Ouvidor a gente vai aprendendo do dia a dia. Tá? Não fiz faculdade de ouvidoria, nem existe isso. Então a gente vai trilhando esse caminho, tentando aperfeiçoar dia a dia, para que a cidade entenda que a ouvidoria pode trazer benefícios bastante interessantes a todos nós. Tudo certo. Senhor Luiz, há uma demanda muito grande também em relação à universidade, né? Às vezes as pessoas vêm, deixam a sua guia aqui na saúde, ou pressupõem que esteja aí. Infelizmente já tive muitos casos que estas guias nem chegam aqui, elas ficam perdidas nos postos de saúde. Mas o senhor tem encontrado também um canal junto à universidade para levar solução a estes problemas, principalmente no que diz respeito às cirurgias? Então, veja bem, eu tenho contato com o SAC da universidade, todos os e-mails, todas as comunicações que eu fiz com o SAC da universidade, eu obtive retorno, tá? Mas eu tenho mais que isso, tenho mais do que o contato com a própria universidade. Se a gente pensar que a universidade é gestão estadual, correto? Eu tenho contato com a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde e com a ouvidoria da DRS 7, que pode questionar a universidade. A universidade, não sendo uma gestão municipal, ela responde a quem? Fora daqui. Então, muitas demandas eu tenho colocado e eu tenho esse contato com a ouvidora da Secretaria Estadual de Saúde. Então, são as trilhas que eu tenho feito. Tá? Eu tenho contato pessoal com a ouvidoria da Delegacia Regional em Campinas, DRS 7, e tenho pedido auxílio, tenho pedido ajuda ao nosso munícipe através dessas ouvidorias. Tá? Durante esse 1 ano e 8 meses, 9 meses que eu estou na ouvidoria, eu participei de vários encontros que me possibilitaram isso. Então, por exemplo, a ouvidora da Secretaria Estadual de Saúde, eu tenho o celular dela. Quando eu posso falar, olha, você tem que agir lá na universidade. Eu passo para o SAC da universidade, mas eu uso a ouvidoria ou estadual ou regional para que a gente realmente
faça com que a universidade atenda às demandas dos nossos munícipes, né? Tá? Eu tenho feito, esse é o papel da ouvidoria. E tem encontrado resposta positiva na solução? Muitas vezes sim, muitas vezes tem fila de espera, muitas vezes, sabe? Então, assim, quando eu falo assim, as respostas são sempre positivas, eu digo assim, as respostas são sempre trabalhadas, né? Porque quando alguém está com problema de saúde, e a gente sabe o que é isso, tá? Uma resposta positiva para ele, vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo, tá? Mas eu tenho trabalhado muito para isso, para que a universidade responda adequadamente às demandas dos munícipes de Bragança Paulista. Ainda que um trabalho pequeno, ainda que um trabalho, tá, efêmero, mas a gente tem buscado sim. Tranquilo. Nós queremos agradecer aí a presença. Você vai fazer o encerramento? Eu gostaria, sim, presidente, queria solicitar, em nome dessa comissão, se todos permitissem, uma PI sobre a escola Luci Alvarez da Vila Davi. No dia 24/11, simplesmente foi cancelado as aulas. Foi um professor trabalhar no período da manhã, período da tarde não foi nenhum professor, e de repente os pais chegam lá, levam seu filho, como se eu fosse levar meu filho, né, para a aula à tarde, e simplesmente não tem aula. Então, gostaria que, se fosse possível, em nome dessa comissão, fazer uma API. Por que não teve aula nessa escola, nesse dia? Qual o problema? Por que não planejaram se teve faltamento? Porque eu acho uma falta de respeito muito grande às mães, aos pais, porque tem toda uma programação do dia, né, para a gente levar os filhos da gente na escola. Por exemplo, eu tenho essa programação, levo, saio correndo, vou trabalhar, volto, 15 para 5 eu tenho que buscar meu filho novamente. Então, e simplesmente chega o pai lá e dá com a porta fechada com um cartaz. Hoje foi cancelada as aulas. Então, por favor, presidente, uma API à secretária de Educação, por que não teve aula nesse dia 24/11? A escola é Luci Alvarez da Vila Davi, por gentileza. Está deferido. Também acrescentando aí, se teve mais algum outro dia que não teve aula. Muito bem. E isso está ocorrendo em outras escolas também. Se é, sei lá, de repente, se é atestado de professor, não teve substituto, eu não sei o que ocorreu, mas agora simplesmente não pode deixar de ter aula as crianças num dia sem nenhuma programação. Né? Eu acho que o calendário anual é feito, sabe-se o dia que é feriado, o dia que é ponto facultativo, tem toda uma programação, mas de repente você chegar lá como pai, eu ficaria muito pé da vida se acontecesse isso, como aconteceu com outras famílias, de chegar lá e levar meu filho, não tem aula, está cancelado, com baita cartaz no portão da escola dizendo que não teve aula. Falta de planejamento. Falta de respeito com os munícipes, primeiramente. Muito bem. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu quero agradecer mais uma vez o Luiz aí, a disponibilidade dele estar vindo aqui, explicando um pouquinho o seu trabalho. Eu tenho acompanhado, acho que desde o início que o Luiz está ali, seu empenho, seu esforço em querer melhorar. Eu vejo assim, peço até ajuda da imprensa aqui, divulgar o número da ouvidoria para a gente. Eu vejo que a hora que estiver andando redondinho, o senhor vai conseguir isso, Bragança vai conseguir pelo esforço aí. Com certeza até as reclamações da Câmara Municipal irão diminuir. O cidadão chega desesperado. Como chega para nós, chega para o senhor lá. Muitas vezes tem que ser mais psicólogo do que ouvidor lá, né, senhor Luiz? Exatamente. Né? Tem que calmar, dar um chazinho, assim por diante, porque a pessoa chega desesperada e vê aquela última luz no fundo do túnel. Mas, com o novo secretário aí, tenho certeza, ele também já me falou que tem a intenção de melhorar muito esse serviço lá, né? Que está disposto a dar o respaldo que o senhor precisar, a ouvidoria precisar para melhorar. E vamos torcer e trabalhar junto aí. Sinta-se a Câmara como parceira, uma coisa a mais que possamos contribuir para o desenvolvimento do trabalho do senhor, conte sempre com a gente. Ô, presidente, mais uma coisa que eu gostaria de colocar aqui. Primeiramente, de repente batalhar essa ideia, viu, Luiz, de ter uma ouvidoria em parceria com a BBC. Eu acho que é um resultado que seria bem propício ao município. De repente, sugerir também a essa comissão, se assim o presidente permitir, ao novo secretário. E queria colocar aqui uma situação que ontem na tribuna eu reclamei de um médico, pediatra,
sobre o atendimento dele na UPA, né? Para poder atender melhor as crianças e coisa e tal. E parece que foi tomada providência, o médico foi mandado embora. Então, assim, eu pedi que tivesse um atendimento melhor, não que tivesse mandado embora, mas assim, não é justo, né, atender crianças da forma que eu vim atendendo, ou mãe de família, porque já chega lá tão debilitado com a saúde, é uma questão, né, a gente leva, já fica meio apavorado, sem saber o que o filho da gente tem. Nossa, que delícia. O filho da gente tem, a gente chega lá apreensivo, de repente tem um médico que faz um mau atendimento. Então, eu fui comunicado hoje de manhã que o médico foi mandado embora. Então, assim, só para deixar claro isso, que eu pedi que ele atendesse melhor, não que ele fosse mandado embora, mas tudo bem também. Não sou eu que decido isso. Só queria colocar isso. Esperamos que ache um substituto, né? Vai ficar sem médico. Só o que falta. Bom, nada mais havendo a ser tratado, às 10 horas e 25 minutos da presente data, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando os vereadores para a última sessão do exercício, a ser realizado no dia 3/12, às 10 horas. Tenham todos um bom dia.